Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo por 4-1 contra o Flamengo. Jogo que o Botafogo foi mais envolvente, foi melhor praticamente o jogo inteiro. Dá uma bobeada, tomou o gol do Bruno Henrique, volta ainda melhor do que já foi o primeiro tempo, e produz esse 4-1 que eu diria que era mais provável terminar 5-1 Botafogo do que 4-2 Botafogo. O Botafogo realmente foi muito superior ao Flamengo, chegou a perder pênalti também, fez uma grande atuação e eu vou fazer a análise aqui completinha, tá ok? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro, só aquele aviso de sempre, área de membros da análise da Eurocopa, tá aqui embaixo. Usando o cupom de desconto 21 Futebol Clube, você ganha 21% de desconto, fica menos de R$ 15. Vai dar uma nostalgia bacana de relembrar como é que foi a Eurocopa, beleza? O outro aviso acho que vocês devem ter percebido, eu vim usando o microfone, né, para tentar ter um áudio melhor, mas sempre ficava aqueles ruídos e eu não tava mais aguentando, velho, já tava insuportável. Então eu tô testando aqui sem nenhum microfone. Vai ficar meio com aquele, como é que eu posso explicar? Um áudio como se eu tivesse em um final de sala, assim, meio abafado o áudio, mas eu acho que pode ser melhor do que pelo menos ter aquele tanto de ruído que eu não aguentava mais, pelo menos. Enfim, vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro lance do jogo é uns 5 minutos iniciais desastroso. Pior do que qualquer torcedor do Flamengo podia imaginar. Início de jogo, o Marlon Freitas dá um cruzamento espetacular, por sinal vem jogando muito. O Matheus Ponte infiltra e faz o gol, faz 1-0 nas costas ali do Ayrton Lucas. Minutos depois o Arrascaeta já sente, com menos de 5, 6 minutos é substituído. Então em questão de 5, 6 minutos de jogo, o Flamengo já está perdendo o clássico e ainda tem o Arrascaeta, o seu principal jogador, machucado. Isso que já estava com Pedro, Gabigol, um monte de gente machucado também. Então, para a sequência de temporada do Flamengo, isso é muito ruim. E no meio de semana ainda tem decisão na Libertadores. Muito preocupante essa situação para o Flamengo. Ponto positivo: o Léo Ortiz jogou demais, dá um passe espetacular para o Bruno Henrique. Bruno Henrique que não cansa de fazer gol no Botafogo, é incrível. A única chance, basicamente, clara do Flamengo no primeiro tempo. Dá uma cavadinha, o John demorou para sair, foi mal, e sai ali o gol do Flamengo. E vale destacar que foi nas costas do Matheus Ponte. Era para ter feito a linha de impedimento ali, a zaga do Botafogo, né, cara? Só o Bruno Henrique se deslocou em velocidade, se dá todo mundo um passinho para frente, estava impedido, acabou o lance. Tanto é que ele ficou com uma liberdade muito grande. Vai para o segundo tempo. O Botafogo faz o 2-1, uma jogada individual do Almada, tem um bate-rebate, sobra para o Igor Jesus. Tem um pênalti para o Botafogo, pênalti do Ayrton no Luiz Henrique. O pênalti é perdido pelo Almada, o Rossi defende. E aí o Matheus Martins entra para fechar o caixão. Recebe um cruzamento do Savarino, faz o 3-1. E no final do jogo vai para o X1 contra o Davi Luiz. É muito mais novo, é muito mais rápido, ganha. Finaliza de esquerda, um chute espetacular. No único lugarzinho que tinha para passar, passou. Fez o 4-1 para matar o clássico dessa goleada do Botafogo, tá? Vamos aqui para os destaques de cada equipe. Começando pelo Botafogo, uma má atuação do John. Eu sei que o Botafogo venceu por 4-1, mas o John não vem me passando segurança. É bom goleiro, foi uma grande contratação, grande oportunidade de mercado, porque no Inter era reserva, no Santos não tinha tanto espaço. O Botafogo traz, ele ganha a vaga do Gatito com merecimento. Porém, contra o Palmeiras, falhou no gol do Maurício. Eu acho que eu até fiz análise aqui no canal, né? Era para ter defendido. E no do Bruno Henrique, não vou falar que era para ter defendido. Vou falar que era para ele ter saído, porque o Bruno Henrique adianta demais a bola e era para ele ter saído e cortado. Ele fica na dúvida ele toma uma cavadinha e o Bruno Henrique faz o gol. Então não gostei da partida do John, achei abaixo de novo. Ainda mais para uma equipe que vai brigar por tudo, que ainda tá, né? Porque caiu fora na Copa do Brasil, pela Libertadores e pelo Brasileiro. O goleiro tem que ser decisivo, tá? E o John não vem sendo. Por mais que seja bom goleiro, eu gosto dele, mas vem de 2 jogos ruins, contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Nos 2 o Botafogo venceu, mas nos 2 tomou um gol e nos 2 gols dava para ter feito coisa melhor. Na lateral direita, o Matheus Ponte, destaque na parte ofensiva, foi muito bem, porém na defensiva foi mal, tá? O Bruno Henrique atacou as costas dele e fez o gol. A dupla de zaga vem muito bem. O Barbosa deu um erro bizarro no segundo tempo, que ele tenta sair driblando ao invés de dar um bicão. Quase sai um gol ali, que depois
o John ia falhar de novo. E por isso aqui a bola vai para fora, mas de origem de erro do Barbosa. Mas no geral os dois eu gostei muito, achei que foram muito bem. Só essa ressalva dessa saída de jogo do Barbosa. O Bastos, inclusive, vem num nível muito alto. Talvez um dos melhores zagueiros desse Brasileirão. Talvez não, com certeza. E o Barbosa também vem bem, tá? Só fica essa ressalva desse erro na saída. Mas, por exemplo, depois tirou bola em cima da linha, enfim, foi muito bem. O Cuiabano, dessa vez foi um pouquinho discreto, uma peça importante do Botafogo, gosto muito dele, eu torço pro Grêmio, então posso falar com propriedade do Cuiabano. Sempre foi um cara que, do meio pra frente, é espetacular. Ataca muito bem, é muito forte, enfim, gera muito volume de jogo. Porém, sempre teve dois quesitos dele no Grêmio. A parte defensiva e principalmente a parte física, que ficou muito tempo machucado. Até o momento no Botafogo não vem comprometendo na parte defensiva e não vem se machucando. Então, os dois quesitos que talvez eram as dúvidas que geravam em cima dele no Grêmio, ele vem conseguindo ir bem no Botafogo e do meio pra frente sempre foi bem. Enfim. O Gregory, os dois volantes, cara. Motorzinhos do Botafogo. O Gregory é muito bom na parte defensiva, apresentando, fazendo o jogo acontecer. E o Marlon, meio de semana é ele que dá assistência pro Igor Jesus. Agora é ele que dá assistência pro Matheus Ponte. Tecnicamente vive uma fase espetacular, distribuindo o jogo muito bem, virando o jogo muito bem, organizando esse meio de campo do Botafogo. Fase muito boa dele. No ataque, o Luiz Henrique, o pênalti que ele sofre para cima do Ayrton Lucas, mostra a habilidade nele, vem numa fase muito boa, né? O Almada, cara, o Almada fez um primeiro tempo sumido, volta voando no segundo tempo, não à toa o gol do Igor Jesus sai de uma jogadaça dele, mas depois perde o pênalti e é substituído. É um cara que dá para render muito mais, tem potencial para ser o melhor jogador do futebol brasileiro, pelo que foi pago, pelo que já mostrou no Vélez, pelo que já mostrou no Atlanta United e principalmente pelo que já mostrou na Argentina Olímpica, né, nas Olimpíadas. É muito bom jogador, mas tem que render mais pelo que ele pode no Botafogo, tá? O Savarino bem também, o terceiro gol, a assistência dele, pro gol do Matheus Martins. E no ataque o Igor Jesus, eu já comentei no meio de semana, na análise contra o Botafogo. Uma surpresa para mim, eu não conhecia. Eu lembrava mais do Igor Paixão, do Feyenoord, né? Que os dois jogavam juntos, se não me engano, no Curitiba. O Igor Jesus estava, acho que no cenário do Catar. O Botafogo busca ele e vem jogando demais. Não é qualquer um que deixa o Tiquinho Soares do banco. Vem de um jogo muito bom contra o Palmeiras, o craque da partida, fazendo gol e assistência. E agora de novo fazendo gol. Momento muito bom do Igor Jesus e realmente vem jogando muito. Entraram o Danilo Neves, que é o Tietchan, né? Caiu muito pela lateral direita, né? Para suprir a vaga do Matheus Ponte. O Tietchan, querendo ou não, defende melhor. Entrou o Tiquinho no lugar do Igor Jesus. Entrou o Carlos Alberto no lugar do Almada. Entrou o Alan no meio de campo, no lugar do Marlon, para ter mais da parte defensiva. E entrou o Matheus Martins no lugar do Luiz Henrique. E aí o Savarino cai para a direita, o Matheus cai na esquerda. E o Matheus é quem decide o clássico fazendo mais 2 gols. O que eu queria destacar é o Arthur Jorge tem um estilo de jogo que eu gosto muito, cara. Porque, bem sendo, podendo talvez se retrancar, se segurar, o que ele faz? Troca um volante mais de armação, coloca um volante mais de pegada, mais de marcação, que é o Alan. E ele não coloca um meio-campista a mais. Ele deixa 2 volantes e 4 atacantes. Ele deixou o Savarino e o Matheus para velocidade. Deixou o Tiquinho Soares e o Carlos Alberto. Talvez ele poderia, ao invés de colocar o Carlos Alberto, colocar outro volante. Mas é a característica dele. Não retranca a equipe e sempre deixa armado para esse contra-ataque. É assim que sai principalmente o 4º gol. O terceiro também, mas principalmente o 4º. Então é uma equipe que mesmo quando parece que vai se defender, não vai. Coloca um volante de mais marcação, mas no meio para frente segue com 4 atacantes, tá? Então é um estilo de jogo bem bacana, o que exige muita intensidade dos jogadores, porque se os caras da frente não ajudarem na marcação, o adversário sempre vai ter superioridade numérica. Enfim, mas é um estilo de jogo muito corajoso e muito bom. E é assim que ele fez essa goleada no Flamengo, tá? Acho que talvez a única coisa que, se eu tivesse aí faria diferente, seria que eu acho que eu não colocaria o Carlos Alberto. Talvez eu teria colocado o Danilo Barbosa, não sei. Mas é por isso que ele é técnico e eu não, né? Ele sabe o que fazer na hora. Enfim, de qualquer forma, o estilo tá de parabéns, é muito corajoso. Aí analisando o lado do Flamengo, cara, o Flamengo já foi com alguns desfalques, foi poupando no meio de campo, no ataque não tinha mais opção, foi com o Carlinhos.
Que eu posso dizer? O Rossi, mesmo tomando 4 gols, pegou o pênalti, fez boas defesas. O Ayrton, do meio para frente, sempre muito bem. Dessa vez nas costas, acabou sofrendo com o Luiz Henrique. Faz pênalti, por exemplo. O gol do Matheus Ponte é nas costas dele. Atuação ruim do Ayrton na fase defensiva. O Wesley também não fez nada demais. O Fabrício e o Davi Luiz nada demais. O Davi Luiz sofreu pelo fator velocidade, né, cara? O quarto gol é justamente nesse X1, buscando a velocidade do Matheus Martins. No meio de campo, o Alan sumido. O Léo Ortiz, partida espetacular. O gol do Bruno Henrique é graças a ele. Depois ainda deu um outro bom passe que terminou em chance perigosa. Partida muito boa do Léo. O Arrascaeta sai machucado no início do jogo. Bruno Henrique sempre fazendo gol no Botafogo, né? O Gerson sai no intervalo para não desgastar demais. E o Carlinhos joga o jogo inteiro. Cara, o Flamengo perdeu de uma vez. O Pedro e o Gabigol. Principalmente o Pedro, porque o Gabigol já não vinha grandes coisas. Mas o nível cai muito, cara. De Pedro para Carlinhos. Eu sei que ele fez um bom campeonato carioca. E aí já vai destacar. Campeonato carioca. E pelo Nova Iguaçu. Agora é um Flamengo. Pelo Brasileirão, pela Libertadores. É outra coisa. E sentiu demais o jogo. Não conseguiu ser protagonista. Erros técnicos. Não. Cara, vamos ser sinceros. Não é centroavante pro Flamengo. Talvez para ser terceiro reserva, como é. Beleza. Mas agora com os dois titulares machucados. Dois titulares não. O titular e o reserva imediato. Cara, o Carlinhos não é o suficiente pro Flamengo. Esse é o fato. Enfim. Entraram ainda o Varela, o Léo Pereira, o Lohan, o Vitor Hugo e o Everton Araújo. O Everton Araújo chegou a ter uma boa chance, mas o Barbosa tirou em cima da linha, que nem eu falei. E é isso. Eu queria destacar que eu achei muito estranho uma estratégia do Flamengo no primeiro tempo, que era que pregava 3 zagueiros, né? O Davi Luiz pela direita, o Fabrício pelo meio e prendia o Alan na esquerda. Ao invés de colocar o Léo Ortiz nesse meio da zaga e talvez puxar o Fabrício para a esquerda, ou o próprio Léo para a esquerda e o Fabrício pelo meio, o Tite optou por prender um volante na linha de zaga pela esquerda, que era o Alan, e colocava o Léo Ortiz para distribuir. O Léo Ortiz mostrou que tem muita qualidade, fez uma grande partida, mas eu acho muito estranho. O Alan é um cara que é meio campista, tem a característica de desenvolver o jogo, mas optou por prender na linha de zagueiro e colocar um zagueiro para armar o jogo. Eu achei muito estranho. Depois até trocou isso, prendeu mais às vezes o Léo e deu liberdade para o Alan. No geral, o Alan tinha uma função importantíssima de fazer o jogo acontecer e nem lembrava que ele jogou direito, porque tocou muito pouco na bola. Então acho que passa muito por aí o domínio do Botafogo. O Flamengo não conseguia fazer essa ligação defesa-ataque porque o Alan estava sumido. E em vários momentos prendia 3 na linha de trás e um deles era o Alan e deixava o Léo Ortiz para fazer essa criação. Deu certo no gol do Bruno Henrique, mas ele é zagueiro. É característica, não tem como você esperar uma desenvoltura tão grande de um zagueiro. Enfim, estatística: 19 chutes do Botafogo sendo 9 a gol, 10 do Flamengo sendo 4 a gol. Então, ó, mesmo fazendo 4 gols, 5 vezes pararam no Rossi, inclusive é uma cobrança de pênalti. Poderia ter sido mais, que nem eu falei no início do vídeo, era mais fácil acabar 5 a 1 do que 4 a 2. Tá? O Botafogo teve um volume de jogo impressionante. Teve mais a posse de bola aqui, ó. Faltas, teve mais do que o dobro. Aqui, ó, tiveram 24 no total, né? Tendo 6 amarelos, 4 para o Botafogo, 2 para o Flamengo e 5 a 2 em escanteios para o Botafogo. Com esse resultado, o Botafogo na primeira colocação com 46 pontos, o Flamengo na quarta com 41. Vale destacar a campanha do Fortaleza também. Muito bem. Uma coisa que eu queria destacar. Como é que eu posso falar isso? De novo, né? O Bruno Henrique fez o chorinho. Direito dele, direito dele. Mas se eu tivesse no Botafogo, cara, eu não vou falar que. É porque assim, hoje em dia as pessoas falam tipo, ah, não, tem que ser certinho, fazer essas coisas. Cara, se eu faço um gol pelo Botafogo nessa partida, duas uma. Se eu faço um gol, como eu falei, ou eu comemorava bem assim na cara do Bruno Henrique, ou se eu sou zagueiro, eu dava uma rasteira, velho. Mas não dá pra ficar aguentando. E não é de agora, é uns 3 anos que o Bruno Henrique sempre faz gol, sempre faz a mesma comemoração no Botafogo. Cara, devolve, mano. Como é que os caras ficam quietos assim, só sempre tomam a mesma provocação, velho? Tem que parar de tomar gol do Bruno Henrique. Até fez 4 a 1, cara, mas fica de novo a provocação do Bruno Henrique, tá ligado? Devolve a altura. Não sei.
Eu não tô falando que eu tô certo, eu tô falando que eu faria. Não necessariamente o que eu faria é o certo. Enfim, no geral, uma grande atuação do Botafogo. O fato é esse, o Botafogo vai com muita moral para enfrentar o Botafogo. O Botafogo enfrentar o Botafogo. Enfrentar o Palmeiras em São Paulo vai ser muito difícil. O Palmeiras, a gente sabe como é que é. O Flamengo viu de perto esses dias na volta da Copa do Brasil. É um volume de jogo impressionante sempre no início do jogo. E se o Botafogo. Eu comentei aqui na análise de Botafogo e Palmeiras que o Botafogo vence por 2-1. Se o Botafogo for com o pensamento de se defender e segurar a partida, questão de 10 minutos, que nem foi o Flamengo, já toma um golzinho e já vai para o espaço à vantagem. Porém, eu não acho que isso vai acontecer. Porque, que nem eu falei, o Arthur Jorge poderia muito bem tacar 3 volantes e retrancar. Não, ele mantém 4 atacantes e cria mais 2 gols em cima do Flamengo. Então, eu não acho que é do perfil dele ir para se defender contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai para tentar atacar também, porém, vai ir com volantes de pegada, né, de marcação. Talvez uma mudança seria com o Alan desde o início, possa ser interessante. O Alan no meio de campo, e talvez tirar um dos atacantes e ir com o Marlon Freitas, ou até mesmo só tirar o Marlon Freitas do time e ir com o Alan. Mas vai precisar de muita pegada no meio de campo. Ainda mais um jogo de volta, vantagem de um único gol. Vai ser uma guerra esse Palmeiras e Botafogo. E o do Flamengo também é um cenário caótico, porque vai jogar na altitude, sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Gabigol. Perdeu os seus principais jogadores do meio para frente para a criação de jogadas. Vai jogar na altitude, que nem eu falei. Deu sorte. Sorte e competência. Que no meio de semana o Léo Pereira foi decisivo para fazer o 2-0. Se vale uma vantagem de um único gol contra o Bolívar, cara, eu acho que tinha chance do Bolívar passar até no tempo normal. Porque a gente sabe como é que é na altitude. Não necessariamente você precisa ser melhor. Você só precisa ter volume de jogo e estar adaptado ao cenário. De qualquer forma, vai ser uma guerra também pro Flamengo. Acho difícil o Flamengo vencer. E também acho difícil arrancar um empate. Pode ser que arranque, mas a tendência é o Bolívar pelo menos vencer por um gol. Ainda mais com esses desfalques todos do Flamengo. Então vai ser o jogo de semana das duas equipes. A vantagem do Flamengo é maior, mas que nem eu já dei as explicações aqui. Tá sem Pedro, tá sem Gabigol. Perdeu a Arrascaeta agora, vai fazer muita falta. E vai jogar na altitude. Vai ser muito difícil. E o Botafogo vai enfrentar uma equipe que em casa é sempre muito forte, que é o Palmeiras. Então as duas equipes vão ter guerras no meio de semana, que vai ser muito difícil para as duas. Eu acho que as duas têm competência para passar, mas fica esses quesitos. Enquanto o Palmeiras vai ser um jogo muito aberto, e o Flamengo vai ter o fator altitude, que vai pesar muito, ainda mais com todos esses desfalques. Tá? Enfim, acho que é isso. Para fechar então, o craque da partida. Quem que pode ser o craque da partida? Os destaques aqui, vai. Marlon Freitas, Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins. O Alan entrou bem. Cara, dane-se. Matheus Martins, o craque da partida. Eu sei que ele entrou quando o jogo já tava 2-1. Mas o cara entrou, fez 2 gols, decisivo, saiu com muita moral. Vai pra ele, o primeiro gol, já fez logo o segundo também, com a camisa do Botafogo. Pra mim, o Matheus Martins, o craque da partida, mas se não fosse ele, pra mim seria o Marlon Freitas, tá? Achei que fez uma partida espetacular. O próprio Gregory muito bem, mas acho que seria o Marlon Freitas, tá? Mas vai para o Matheus Martins. No geral, um Botafogo com muitos destaques. É uma equipe que está muito forte, se reforçou muito bem. Bom, foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comente aqui embaixo para você quem foi o craque da partida e o que você espera para esse meio de semana. Se você acha que o Botafogo passa, se você acha que o Flamengo passa, ou se você acha que alguma dessas equipes, ou as duas, são eliminadas nesse meio de semana. Que nem eu falei, tá tudo em aberto. Tudo pode acontecer nesse meio de semana de Libertadores. Beleza? Foi esse o vídeo. Valeu e falou.